Às vezes, quando eu olho para esse mundo, ele já não faz sentido para mim. É outra língua, outros desejos, outra forma de viver. E então eu me sinto sozinho. Essa é a minha Babilônia. Cheia de ídolos que seduzem, zombarias que ferem a fé, uma sociedade tóxica que dia após dia tenta arrancar a minha alma. Mas como vou viver numa terra que não é o meu lar? Enquanto eu respirar, terei que caminhar entre as ruínas da cidade dos homens, como alguém que sabe que não pertence a este lugar. E mesmo que isso me custe a vida, mesmo que o fogo dessa cidade caída tente me consumir, meu coração permanecerá firme em quem eu sou agora, firme na mensagem que fui chamado a levar. E quando minha história tiver fim, quero me apresentar diante do meu rei e dizer: eu não me rendi aos ídolos, eu obedeci a tua voz, eu não me curvei à Babilônia. Bom dia. Nós estamos estudando uma série de mensagens no livro de Daniel e, como vocês sabem, esse é um livro que nos ensina, uma série que nos ensina sobre como nós vamos viver de maneira fiel na Babilônia que nós vivemos. Nós já temos visto que muito daquilo que a Escritura fala sobre a Babilônia dos dias de Daniel tem muito a ver com a cidade que nós vivemos hoje aqui. Nós temos encontrado paralelos entre o que o nosso mundo é e aquilo que a Babilônia foi. E nós também temos encontrado um paralelo muito interessante sobre quem foi Daniel e os seus amigos naquele ambiente e quem nós podemos ser no nosso mundo. E nós já percebemos que essa série que nos ensina a viver de maneira fiel em uma sociedade tóxica, nós estamos percebendo que Deus está realizando seus projetos redentivos, seus projetos de redenção pelo mundo. Nós vimos histórias de Deus manifestando o seu caráter, a sua palavra, para pessoas perdidas na Babilônia. Nós vimos o testemunho de Daniel para Nabucodonosor. E na semana passada nós percebemos que Nabucodonosor, aquele que era talvez o homem mais vil do mundo, talvez aquele que personificasse o que seria a completa oposição a Deus, mesmo ele foi alcançado pela graça divina. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5, e nós vamos ver uma história muitíssimo parecida com a da semana passada. Na semana passada, Nabucodonosor mostra na sua própria história que aquilo que ele ouviu de Deus, ele entendeu e finalmente se rendeu a ele. Infelizmente, no capítulo 5 do livro de Daniel, nós vamos ouvir a história de Belsassar, um dos seus sucessores, anos mais tarde, que infelizmente foi exposto à revelação de Deus, foi exposto à mensagem da verdade, ouviu o testemunho dos fiéis, mas o seu coração fechado e orgulhoso, ele ignorou a sua mensagem. E nós vamos descobrir na mensagem de hoje algo que é verdadeiro para ele, que foi verdadeiro para ele e que é verdadeiro para nós. É que existe um juízo divino e esse juízo está chegando. Nós vamos ouvir a história de como o juízo divino vai começar a fazer sentido na história de Daniel, demonstrando a sua presença na Babilônia. Você lembra, Deus levou o povo até a Babilônia. Foi Deus que levou o seu povo para ser disciplinado na Babilônia, mas lá na Babilônia, nós já tínhamos visto a revelação divina dizer o seguinte, Daniel capítulo 2 nós lemos, falando sobre o sonho de Nabucodonosor. Tu és este rei dos reis. O Deus do céu concedeu a ti reino, poder, força e glória. Pôs nas tuas mãos a humanidade, os animais selvagens, as aves do céu, e onde quer que vivam, fiz de ti o governante de todos eles. Tu és o cabeça de ouro, mas depois de ti haverá um outro reino. A promessa do fim do reino de Nabucodonosor já havia sido dada pelo próprio Deus. E no estudo que nós vamos fazer hoje, no capítulo 5, nós vamos perceber que essa promessa vai finalmente se cumprir. Mas para entender o que o capítulo 5 de Daniel nos ensina, você precisa entender um pouquinho da cronologia daquilo que está acontecendo. Em Daniel, eles chegam à Babilônia em 605 a.C., é nesse período que eles vão para lá. 43 anos mais tarde, Nabucodonosor vai morrer.
Daniel experimenta a liderança de Nabucodonosor durante um período de tempo. Mas depois da morte de Nabucodonosor, a Babilônia passa por 9 anos em um período de instabilidade política, até que Belsazar, um dos seus descendentes, vai governar sobre a Babilônia, e 14 anos mais tarde ele vai falecer. Nós estamos falando que o evento que nós vamos estudar hoje acontece pouco mais de 60 anos depois da chegada de Daniel na Babilônia. Pouco mais de 60 anos, o Senhor, usando o seu povo, exilado, para transmitir para a Babilônia a sua verdade. Daniel já não é mais aquele garoto. Daniel já não é mais um menino. Daniel já está perto dos seus 80 anos de idade. E nós estamos ouvindo agora a história de um Daniel bem mais velho, bem mais maduro, bem mais direto. E o evento que nós vamos ler vai acontecer na última noite da vida de Belsazar. Esse é o último dia da sua vida, o último dia do seu reinado, porque aquele outro reino estava às portas da Babilônia. Os persas já tinham dominado cidades ao redor deles, e eles estão prestes a entrar e invadir o ambiente onde está Belsazar. A promessa foi feita, e como nós vamos ver no último versículo do capítulo 5, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônicos, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do seu reino com idade de 62 anos. Nós estamos falando de um cumprimento de uma profecia dada. Nós estamos ouvindo sobre um juízo que foi anunciado e um juízo que chegou. E na última noite de Belsazar, nós vamos ver que a sua decisão foi ignorar todos os alertas, foi ignorar todo o bom senso e fazer o que ele bem entendeu com a sua vida. E enquanto nós estudamos a sua história, no capítulo 5 de Daniel, nós vamos observar 3 elementos que compõem essa narrativa, que falam muito sobre quem nós somos e o mundo que nós vivemos. E nós vamos entender o que é que Deus está nos ensinando. A primeira coisa que nós vamos observar é que existe um espírito da Babilônia. Depois nós vamos escutar sobre o juízo divino. E por fim, nós vamos ouvir sobre o Espírito de Deus. Mas vamos começar com o espírito da Babilônia. Nós sabemos que o juízo está chegando. Nós sabemos que o fim está perto. Nós sabemos que de tudo o que Deus tinha anunciado e de todas as notícias políticas daquele dia, os medos estavam à porta. Dario estava chegando com seu exército. Mas ao que parece, isso não incomodava Belsazar de maneira nenhuma. No primeiro versículo do capítulo 5 nós vemos: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete. Um grande banquete. Por que ele daria um grande banquete, sabendo que os seus inimigos estão à porta? Eles estão prestes a ser invadidos. Existem basicamente 3 opiniões sobre o porquê ele faria isso. A primeira delas é como se ele estivesse dizendo: essa é uma grande despedida. Não tem mais futuro para nós. O barco vai afundar. Vamos abrir um champanhe. Deu tudo errado. Vamos pelo menos aproveitar o dia. Carpe diem. Não vai dar para fazer mais nada. A segunda alternativa sugere que ele, na verdade, está querendo dar uma grande resposta. Era como se ele tentasse dizer: vocês estão querendo invadir o meu reino? Olha a importância que nós damos para o seu exército. Nenhuma. Primeiro, hedonista. Segundo, egoísta. Mas eu acho que existe um elemento mais profundo sendo apresentado aqui. Eu acredito que o que está acontecendo nesse grande banquete é que esse grande banquete é um ato de grande desespero. Eles estão cercados. Não existe alternativa. O seu pai, sendo prudente, já tinha fugido dali, já tinha abandonado o seu posto. Belsazar está sozinho com seus nobres. E eles estão desesperados. E o que é que ele decide fazer no meio do seu desespero? Ele decide chamar os seus nobres
para beber com eles. E o que eles vão fazer aqui? Descrevem 3 elementos que nós vemos no espírito da Babilônia, que é muito parecido com os nossos dias. Porque nos nossos dias, nós também estamos diante de grandes problemas. Nós também estamos diante de grandes anúncios, de potenciais perigos para a humanidade, de potenciais perigos de guerra, de potenciais perigos de destruição. Mas nós temos, com Belsazar, na nossa sociedade pelo menos, uma crença parecida na insignificância da morte. De que a morte não é, de fato, tão importante assim. Nós não viemos de lugar nenhum, nós não vamos para lugar nenhum. Como a morte não significa nada, vamos fazer uma festa. E o espírito da Babilônia se manifesta de uma maneira impressionantemente parecida com a nossa sociedade. A primeira manifestação do espírito da Babilônia nós encontramos nesse mesmo verso. Belsazar, ele deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho com eles. 1000 dos seus nobres significam a elite. E são cercados nessa festa a elite. É como se estivessem envolvidas as pessoas mais importantes. E lembre-se, esses 1000 não são todos. São 1000 dentre os que já eram nobres ali. É uma festa do tipo daquelas que nós vemos nos filmes. É uma festa daquela que nós vemos nas celebrações de Hollywood. É uma festa daquele tipo que nós vemos na nossa cidade, que nós não somos nem convidados. Mas é exatamente o que você faz quando você está desesperado diante da realidade da morte e da iminência do juízo. É você se entregar a projetos de poder. Você quer demonstrar sua grandeza. Como a morte parece não significar muita coisa, você precisa dar sentido para a vida, e para fazer isso, o que você faz? Você faz grandes projetos de poder. Você vende os seus serviços, você se empenha no seu trabalho, porque a tua significância depende daquilo que você entrega no seu projeto de poder. Essa indulgência por poder é uma coisa que marca a nossa sociedade de uma maneira muito forte. Nós acreditamos que uma vez que a vida é tudo o que nós temos e que a morte nada significa, nós acreditamos que o nosso valor vai ser medido pelas nossas capacidades, pelas nossas conquistas. Belsazar pensava exatamente do mesmo modo. Ele queria demonstrar a sua grandeza, o seu poder, chamando todos aqueles que são nobres para estarem diante dele. Mas ele ainda diz, enquanto Belsazar bebia vinho, ele deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu pai, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém. Ele também vai demonstrar as suas conquistas. Essas taças é daquele povo que nós já destruímos. É o exemplo da nossa grandeza. Representa a nossa riqueza, mas representa também o nosso poder. Essa festa não era somente uma celebração, era uma indulgência de poder. Ela era tóxica no sentido de que eles queriam demonstrar a todo custo o poder que eles tinham. Mas não era só poder, eles também estavam intoxicados em uma indulgência de sensualidade. Porque o texto continua. Eles tinham tomado essas taças do templo para que o rei e os seus nobres, suas mulheres e suas concubinas bebessem nessa taça. Essa não era uma festa qualquer. Essa era uma festa em que os seus nobres, com suas mulheres, celebrassem. Mas não era praxis, nem na Babilônia, os nobres levarem suas concubinas à festa. Nem na Babilônia era padrão você incluir concubinas na festa. Se você não sabe o que é uma concubina, concubina nada mais era do que uma mulher do job do dia deles. Ela fazia o trabalho sexual junto com as pessoas da nobreza, especialmente quem tinha dinheiro para sustentá-las. Essa é uma festa regada a vinho, que exalava conquista e poder e sensualidade. Parece muito com as festas que nós conhecemos nos nossos dias. Porque uma vez que a morte não tem significado e que o juízo é iminente, Belsazar está dizendo, vamos aproveitar a vida ao máximo,
dinheiro, poder, conquista, sexo. Mas ele vai continuar e vai dar um passo além. Então eles trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, suas mulheres e suas concubinas beberam nas taças. Não bastava sensualidade e poder. Estavam tão intoxicados que eles precisavam manifestar essa indulgência de profanação. Não existe nada santo. Não existe nada certo. Tudo o que nós vamos fazer é o que nós quisermos, com aquilo que parece certo ou santo para alguém. E enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. O politeísmo babilônico estava inteirinho aqui. Em uma manifestação de poder, conquista, sensualidade e profanação. Essa é a festa da Babilônia. Essa é a festa que está tentando entorpecer os sentidos dos babilônicos diante da realidade do juízo de Deus e diante da realidade da morte, que é exatamente como funciona a nossa Babilônia. Na nossa Babilônia, as festas são dadas para entorpecer a nossa alma. Elas são oferecidas porque elas precisam tirar de nós a consciência de que a morte é inescapável. Elas precisam anestesiar a nossa alma e os nossos desejos com projetos que parecem satisfazer os anseios da alma. Mas a alma clama por muito mais. Mas nós estamos a entorpecendo com projetos de poder, sensualidade e profanação. Onde quer que você olhe, você vai encontrar esses três elementos. Está nos filmes que nós assistimos, nos livros que nós lemos, estão nas séries que nós acompanhamos. Poder, sexo e profanação. Por todos os lados. Porque o espírito da Babilônia tenta, a todo custo, silenciar a realidade do juízo divino. O espírito da Babilônia tenta, a todo custo, silenciar a realidade do juízo divino. E quanto mais entorpecidos estiverem os habitantes da Babilônia com entretenimento, festas, melhor. No fundo, nós sabemos que existe certo e errado. No fundo, nós sabemos quando nós cometemos alguma coisa errada. E nós temos certeza quando algo é errado cometido contra nós. Nós sabemos que existe mais do que essa vida. A nossa alma clama por algo muito maior. Mas no vazio que nós temos dentro de nós, nós queremos que droga, sexo e rock and roll sejam a nossa solução, sejam a resposta para nós. E nós estamos vendo um grande projeto de negação da morte emergir na nossa sociedade. Pessoas que têm certeza que tudo o que existe da vida é o que se passa aqui. Nós não temos mais um horizonte de eternidade. Nós não temos mais que prestar contas para ninguém. Nós viemos do nada, nós vamos para o nada e não existe nada mais importante para fazer. E a morte foi completamente esvaziada de significado. E nós vemos isso nos nossos memoriais. Quando nós vamos em um memorial de alguém que faleceu, nós percebemos quão efêmera é a vida e quão vazia é a nossa celebração da vida de quem morreu. Na verdade, o nosso tempo de luto parece mais uma inconveniência para aquilo que nós precisamos fazer no mercado, para aquilo que nós temos que oferecer no nosso trabalho. Nós queremos que acabe logo, porque nós perdemos esse horizonte de transcendência. E, infelizmente, quando nós esvaziamos a morte da sua transcendência, nós também esvaziamos a vida do seu significado. E nós estamos vendo isso acontecer na Babilônia, nós estamos vendo isso acontecer aqui. A morte foi esvaziada de significado. Então não importa o que você faz aqui. Seja feliz, faça o que você quiser. A vida é sua. Você é o protagonista da sua história. Faça aquilo que te dá prazer, aquilo que é melhor para você. Seu negócio é poder, vá em frente.
Seu negócio é sexualidade? Faça o que você quiser. Seja o que você quiser. Mas nesse projeto que nós vemos nos nossos dias, o fim é sempre profanação. Por que a nossa sociedade gosta tanto de zombarias com temas que são da religião? Por que a nossa sociedade gosta tanto de afrontar, especialmente a religião cristã? Por que a nossa sociedade ataca tanto os valores judaico-cristãos? Porque da perspectiva bíblica, judaico-cristã, existe um horizonte eterno. Existe um juízo vindo. Existe prestação de contas. E essa verdade é inconveniente para quem quer viver de festa. Ela é inconveniente para quem quer viver de acordo com o espírito da Babilônia. Mas existe um sério problema nesse modo de vida. É porque negar a realidade do juízo divino não vai impedir que ele aconteça. Não é esquecer que a morte tem significado que vai fazer com que ela, de repente, mude de sentido. Não é acreditar que não existe transcendência que anula o fato de que um dia nós estaremos diante de Deus. E por mais que o nosso mundo não acredite, como Belsazar também não acreditou, existe um dia em que nós vamos precisar estar diante de Deus e prestar contas pelo que nós fizemos. Existe um dia do juízo. Aliás, o livro de Hebreus nos diz o seguinte: o homem ele está destinado a morrer uma só vez, e depois disso ele vai enfrentar o juízo divino. Não existe outro processo, não existe outra alternativa. Nós vamos viver essa vida e nós vamos prestar contas dessa vida diante do Senhor. Nós vamos fazer o que nós pretendemos nessa vida, mas não pense que isso é tudo. Existe um dia em que nós vamos encontrar o nosso Senhor e nós precisaremos prestar contas do que fizemos com a nossa própria vida. E é isso, uma vida e um juízo. É por isso que nós que acreditamos na transcendência da morte, nós que acreditamos que Deus tem um projeto de vida para nós, que entendemos que a vida tem significado quando colocado em Cristo Jesus, é por isso que nós precisamos estar atentos. Porque nós estamos sendo seduzidos por essas mentiras que têm tirado de nós um sentimento de responsabilidade pelo que fazemos. Como se nós não tivéssemos que prestar contas diante de Deus. A história de Belsazar foi exatamente isso que aconteceu. Ele ouviu o alerta e ele decidiu ignorar. E por causa disso, a história continua dizendo que ele vai precisar enfrentar o juízo de Deus. O juízo de Deus aparece da maneira mais pitoresca que nós poderíamos imaginar. Você que veio do Minifonte, você já sabe exatamente o que vai acontecer nessa história. Você já ouviu como que essa história funciona e você sabe que de repente Deus vai mandar um projetor digital que imprime com o próprio dedo na parede. Deus vai mandar a sua mensagem com sua própria mão, para que eles entendam o que precisam entender. Observe o versículo 5, que de repente apareceram uns dedos de mão humana e começaram a escrever diante do candelabro, no reboco da parede do palácio real, e o rei observou a palma da mão enquanto ela escrevia. E olha só, seu rosto ficou pálido, seus pensamentos o assustaram, suas articulações dos seus quadris se deslocaram e os seus joelhos batiam um no outro. Parece cena de desenho. Tremendo de medo. Mas seja honesto, se você estivesse numa festa, bebendo bastante, e de repente você visse uma mão na parede, o que é que você faria? Aparece uma mão escrevendo na parede. O que colocaram nesse negócio? Batizaram minha bebida. Você ia começar a mandar sinal para os amigos dizendo, tem alguma coisa errada, alguém está tentando alguma coisa aqui. Certamente nós ficaríamos apavorados, especialmente quando todo mundo viu. Porque quando você viu sozinho, talvez tenha alguma substância extra no seu vinho. Mas quando todo mundo viu,
Tem alguma coisa séria acontecendo e nós não sabemos o que fazer. E o que é que nós fazemos quando nós vemos alguma coisa séria e nós não sabemos o que fazer? O que é que nós fazemos nos nossos dias? Chamem os especialistas. E, claro, os jornalistas, porque eles têm que vir juntos. Porque o especialista ele não consegue falar com a gente sem o jornalista. E o jornalista não consegue dizer para a gente o que o especialista realmente quis dizer. E a gente fica nesse modo de tentar entender o que está acontecendo. Você deve se lembrar da pandemia, a quantidade de especialistas que nós chamamos, e ninguém conseguia dizer o que estava acontecendo direito. Você lembra de grandes eventos da nossa vida recente, de guerras, que ninguém sabe exatamente explicar? Existem os especialistas do time A, existem especialistas do time B, e eles discordam entre si. Os especialistas do time A usam camisa vermelha, do time B usam camisas azuis, mas eles não se entendem, porque não é a especialidade deles que resolve. A nossa insuficiência humana é incapaz de explicar aquilo que nós mesmos causamos entre nós. Imagina para tentar entender o que é que Deus está fazendo na Babilônia. Observe como o texto continua. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios: aquele que ler a inscrição e interpretá-la, revelando o seu significado, vestirá um manto vermelho, uma corrente de ouro no pescoço, e ele governará sobre um terço do reino. Se você descobrir o que está escrito, o poder que você quer é seu, o dinheiro que você quer é seu. Você vai ser promovido. E os astrólogos, os adivinhos, os encantadores e os sábios da Babilônia eram os especialistas daquele dia. Você pode dizer, opa, alto lá, os nossos especialistas têm PhD, os nossos especialistas, eles são muito inteligentes. Mas eles são tão inúteis para descobrir a vontade de Deus no mundo quanto eram esses sábios. Aquilo que Deus está revelando na nossa Babilônia hoje, os nossos especialistas não conseguem entender. Todos os sábios vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Eles eram incapazes de interpretar. Incapazes de interpretar. Não era o significado isso não significava que a inteligência deles era diminuída, não. Que eles não tivessem capacidade cognitiva, não. É porque a revelação de Deus naquele ambiente não descrevia aquilo que a capacidade deles cognitiva conseguia entender. Eles estavam horrorizados. Não tinham para quem pedir ajuda. E nós vamos perceber que alguém vai lembrar de Daniel, que continua lá. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês o que é que essa mensagem de juízo dizia. E talvez você entenda o porquê que ninguém conseguiu interpretar. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras. Daniel já está falando, e ele diz, a inscrição que foi feita está dizendo, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aí você fala, é óbvio que ninguém conseguiu interpretar. O que é isso? O que significam essas palavras? Essas eram palavras obscuras para aquelas pessoas? Foram escritas em um idioma que eles não conheciam? Não. Não. Essas eram palavras que talvez eles tivessem total condição de entender, mas eles eram incapazes de interpretar o significado dessas palavras colocadas lado a lado. O juízo de Deus foi dado, a revelação foi feita, mas eles continuavam cegos, sem conseguir compreender o que Deus estava fazendo na Babilônia. Mas Daniel explica, ele diz, o significado da palavra é esse, Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. A promessa de juízo, 60 anos atrás, vai se cumprir com você. Você foi pesado, você foi achado em falta, e agora você vai sofrer os danos. Porque o juízo está vindo. O juízo está chegando. E Belsazar, o juízo chegou. É interessante que nós olhamos para essa história com todos os seus elementos de narrativa antiga, com todos os seus elementos de cultura do Oriente Médio Antigo.
E nós percebemos que ela continua extremamente atual. Porque embora o mundo tenha mudado, os especialistas tenham mudado de profissão, e o nosso modo de enxergar o mundo também tenha mudado muito, nós vivemos em uma sociedade em que ninguém consegue entender o que Deus está fazendo. Especialmente entre aqueles que adotaram o espírito da Babilônia e rejeitaram o que o Espírito de Deus tem para fazer. Porque agora que rejeitaram o Espírito de Deus e têm que descobrir o que tem que fazer, cada grupo acha o seu propósito, cada grupo acha a sua direção, e cada um aponta para onde quer. Às vezes, o juízo de Deus e a sua revelação estão claros, mas eles estão decidindo nem tentar entender o que Deus está fazendo. Mas uma coisa que acontece quando nós entorpecemos os nossos sentidos, abraçando o modelo da Babilônia de viver, é que nós perdemos a capacidade de enxergar o que Deus está fazendo. O espírito da Babilônia silencia a realidade do juízo divino de nós, e o espírito da Babilônia não nos permite compreender a realidade do juízo. As pessoas estão vivendo em festa, tentando entorpecer seu sofrimento somente para esquecer dos seus sofrimentos, e certamente para esquecer, não entender ou rejeitar aquilo que Deus está fazendo aqui. Nosso mundo é exatamente assim. Existe revelação de Deus disponível nesse mundo? Sim, em todos os lugares. Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus estão disponíveis na criação. Jesus fala que a sua palavra vai ser pregada pelos seus discípulos. O Espírito garante que os seus discípulos preguem a mensagem de Cristo Jesus e que Ele mesmo se encarrega de fazer com que os seus discípulos digam o que Cristo falou. Deus continua atuando através dos seus servos. Deus continua falando através da sua palavra. Mas o homem continua incapaz de compreender. O homem sem Cristo continua incapaz de compreender a revelação divina. Continua incapaz de entender a beleza do Evangelho. Até que ele seja acordado por Deus, por dentro primeiro. Para que ele possa ter os seus ouvidos abertos, o seu coração possa ser aberto para a realidade da pregação do Evangelho. Mas enquanto isso, o espírito da Babilônia vai tentar a todo custo silenciar no seu coração, silenciar na nossa consciência a realidade desse juízo, para que a gente não o compreenda, para que a gente não ouça a mensagem do Evangelho, para que a gente não entenda a mensagem do Evangelho, para que ninguém seja incomodado por essa verdade. Isso se parece muito com o que Paulo ensina em 1 Coríntios. Ele fala: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Ele não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Só entende a mensagem de Deus quem tem o Espírito de Deus. Só entende a mensagem de Deus quem tem o Espírito de Deus. E é por isso que nós somos considerados loucos nesse mundo. Porque nós falamos sobre coisas que eles não acreditam. Nós falamos sobre verdades que eles não aceitam. Uns querem poder, outros querem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. O nosso Salvador é um judeu que morreu em uma cruz, condenado como um criminoso. Esse é o meu Deus, esse é o Deus que nós celebramos. O Cristo que morreu e ressuscitou e nos libertou da morte. Porque nós acreditamos que a morte não é um fim. Nós acreditamos que a morte é a nossa entrada na presença de Deus, seja para juízo, seja para salvação. Nós temos um horizonte de eternidade diante de nós. Nós acreditamos na transcendência da morte. Nós acreditamos na inevitabilidade da morte, que todos nós vamos passar por ela. Mas nós acreditamos que Cristo Jesus, porque Ele morreu e ressuscitou, Ele venceu a morte. E nós podemos viver uma vida com significado aqui. Porque nós somos comprados, redimidos e resgatados por Ele. Essa mensagem é loucura. Essa é a revelação de Deus hoje. E essa revelação de Deus é loucura. Nós somos como dedos escritos escrevendo mensagens em paredes. Ninguém entende.
Nós somos como essa invasão de uma festa, onde todo mundo está bêbado, onde a festa é um verdadeiro bacanal, e ali nós estamos tentando apresentar a mensagem de Deus. Parece coisa de doido. E é. Para quem não conhece a Cristo Jesus, para quem não foi alcançado por Cristo Jesus, quem não tem o Espírito de Deus, não consegue entender o que o Espírito de Deus está falando hoje aqui. E é por isso que nós temos que observar a presença do Espírito de Deus na mensagem, no capítulo de Daniel, capítulo 5. Nós vamos observar que todas as pessoas que estão olhando para Daniel estão vendo coisas sobre ele que descrevem muito mais do que as palavras que eles estão usando. Observe o que nós vemos aqui. Quando eles estavam no versículos 10 e 11, quando eles estavam pensando sobre o que fazer para interpretar aquela mensagem, a esposa de Beltsazar vai dizer o seguinte: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado com os teus pensamentos. Existe um homem no teu reino. Ele possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, verificou-se que ele era iluminado, que ele tinha inteligência e a sabedoria como dos deuses. Quem é esse homem? Daniel. Como é que Daniel foi descrito? Lembre-se, ele está descrevendo a partir da sua própria perspectiva. A partir da perspectiva da Babilônia, ele era um homem com o espírito dos deuses. Ele tinha sido iluminado pelos deuses, tinha inteligência dos deuses, sabedoria dos deuses. Que essa é a melhor definição que alguém que não conhece o Senhor pode dar sobre alguém. É alguém inteligentíssimo, ético, alguém que obedece valores. Mas de onde vieram esses valores? De onde vem essa ética? Nosso mundo não consegue enxergar isso. Da mesma forma que os babilônicos também não conseguiam enxergar em Daniel. O que eles chamam de espírito dos santos deuses, nós sabemos exatamente o que é. O espírito do nosso Deus estava agindo na vida de Daniel. Ele era inteligente? Era. Ele havia sido treinado ali. Ele era sábio? Com certeza. Inclusive para os padrões babilônicos. Ele era o chefe dos sábios. Mas quem fez Daniel ser como Daniel? Foi o próprio Deus. E o texto continua. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Então eles chamam Daniel para revelar esse mistério. Mas olha só a definição do caráter de Daniel. Lembre-se, esse é um mundo que vive de indulgência, de poder, de grandeza, de estar à frente de todos. Nesse mundo, Daniel recebe o seguinte recado: mas eu soube que você, aqui Beltsazar falando para ele, eu soube que você é capaz de dar a interpretação e de resolver mistérios. Se puder ler a inscrição e me disser o que significa, você será vestido com um manto vermelho, terá corrente de ouro e governará sobre 1/3 do meu reino. A mesma oferta que ele fez para os sábios, ele fez para Daniel. Vou te dar poder, preeminência. A próxima vez você vai ser convidado para as nossas festas, juntos com os nossos nobres. Você vai ser o terceiro no meu reino. Daniel, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas para outra pessoa. O que eu tenho para te dizer não pode ser comprado. A minha ética não pode ser comprada. Os meus valores não estão à venda. Daniel sabia que ele estava na Babilônia, que ele vivia na Babilônia, mas que ele era cidadão do reino dos céus. Ele tinha um outro rei, de um outro reino, a quem ele jamais trairia, absorvendo os valores tóxicos da sociedade que ele estava. As pessoas queriam poder. Daniel queria verdade. Mas ele diz, no entanto, eu vou ler e eu vou te dar o significado. Ele não se negou a fazer o trabalho, ele não disse que não faria. Ele não disse, olha, vamos criar uma revolução. Não! Ele simplesmente vai cumprir o seu papel, porque ele sabe que foi chamado por Deus para fazê-lo. E porque responde para o Senhor, ele está pronto para cumprir o seu trabalho. E, inclusive, ele sabe que o que ele vai dizer não saiu dele mesmo. Foi o próprio Senhor que o deu.
O rei Nabucodonosor, essa é a mensagem de Daniel. O teu pai, o Deus Altíssimo deu soberania, deu grandeza e deu glória, e deu majestade para o seu pai. Foi Deus que fez isso. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do trono real, despojado da sua glória, foi expulso do meio dos homens, sua mente virou como a de um animal. Passou a viver como jumentos selvagens, comer capim como os bois. Seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem Ele quer. A mensagem que eu tenho para dizer para você é o seguinte: você viu o que aconteceu com Nabucodonosor, teu pai. Você assistiu o que ele passou. E você sabe que ele só voltou a reinar quando reconheceu quem Deus era. Ele foi orgulhoso, mas Deus o humilhou. Ele era soberbo, mas agora ele foi recebido pelo Senhor. Sua vida foi transformada e você viu. Mas tu, Belsazar, o sucessor dele, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Quase 30 anos depois, Belsazar, sabendo tudo o que sabia, tendo sido avisado de tudo o que tinha sido avisado, tendo recebido a promessa de que o seu reino acabaria, sabendo que esse dia um dia chegaria, o que ele fez? Nada. Ele poderia ter feito alguma coisa e não fez. Às vezes a gente acredita que a presença de Deus na Babilônia começa a acontecer na vida de Belsazar quando Deus aparece escrevendo na parede. Mas não. Desde muito antes do seu reinado iniciar, ele já tinha visto e presenciado o poder de Deus. Já fazia anos que ele ouviu o testemunho de Daniel. Já fazia anos que eles tinham ouvido de jovens que tinham sido jogados na fornalha e tinham sido salvos por Deus. Já fazia anos que Nabucodonosor tinha escrito uma carta dizendo que Deus de Israel era o Deus, o verdadeiro Deus. Deus estava presente, Deus estava falando. Aquele foi o último dia. Mas olha só o que Belsazar fez. Ao contrário, te exaltastes acima do Senhor dos céus. Ou seja, você ouviu e rejeitou, e agora você se entende melhor do que o próprio Deus. Você se entende acima do próprio Deus que cria todas as coisas. Mandastes trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, teus nobres, tuas mulheres e a tua concubina. Então louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, e de ferro, e de madeira, e de pedra, que não podem nem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificastes ao Deus em cujas mãos estão a tua vida e todos os teus caminhos. Sabe a mão que você viu na parede, Belsazar? Essa é a mão de Deus, na mão de quem você está. Ele põe quem Ele quer, Ele tira quem Ele quer. Ele é soberano e exaltado. E você poderia ter se arrependido, mas você não quis. Você evitou reconhecer a mensagem de Deus nesse mundo em trevas. Daniel, um homem cheio do Espírito Santo, falando com clareza para aquele homem. E ele termina dizendo, por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Essa é a mão de Deus. Os judeus lendo isso, os hebreus lendo isso, eles tinham várias referências para tirar daqui. Porque a expressão mão de Deus só aparecia no Pentateuco. A história da saída de Israel do Egito, quando o povo de Deus foi redimido, resgatado, foi o dedo de Deus que os tirou. Eles lembravam dessa frase. Essa era uma frase muito importante. Ela aparece mais de uma vez descrevendo o trabalho que Deus faz para resgatar o seu povo, não só com a sua poderosa mão, como poderia dizer, mas com a sua mão, o seu dedo. Ele faz isso. E é muito interessante que Cristo, quando esteve entre nós, ele começa a falar sobre os demônios que ele expulsa. Ele diz para os fariseus o seguinte: se eu expulso a Beelzebu pelo dedo de Deus, então o reino de Deus é chegado e está entre vocês.
Os judeus entendiam redenção. Nós entendemos redenção. Nós lemos o livro de Daniel e nós enxergamos uma verdade que nem sempre nós lembramos. A verdade de que Deus envia os seus súditos para a Babilônia. Ele envia a sua mensagem para a Babilônia. Ele envia os seus súditos com mensagem para a Babilônia. Mas ele faz isso através do poder do Espírito Santo. Existe um espírito da Babilônia reinando nesse mundo? Com certeza. Existe um modo de viver que é antagônico ao projeto de Deus? Com certeza. Mas o Espírito de Deus continua oferecendo oportunidade de arrependimento. Quase 60 anos de testemunho de Daniel nessa terra distante. Quase 30 de Belsazar no trono. Tempo suficiente para reconhecer o pecado. Tempo suficiente para se arrepender. Mas o problema do coração orgulhoso é que ele sempre rejeita a palavra de Deus. O problema do coração orgulhoso é que ele não quer prestar atenção no que Deus está fazendo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Da mesma maneira que Deus continua se revelando, Deus se revelou na Babilônia, Ele continua se revelando aqui. E Ele continua bondoso e oferecendo o tempo. Talvez Deus não vai aparecer escrevendo com as mãos nas paredes da sua casa. Talvez Ele não faça nada tão brusco. Talvez Ele só faça o que Ele sempre fez. Usando os seus súditos, impelidos pelo seu Espírito, para enviar a mensagem que você possa entender. Como o apóstolo Pedro disse, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. E nós vimos, Ele prometeu e cumpriu. Como alguns de vocês podem pensar. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nosso Senhor envia a sua revelação. Nosso Senhor envia a sua mensagem. Nosso Senhor envia os seus servos. Ele enviou suficiente mensagem para que você hoje aqui possa dizer que sabe quem Ele é e o que Ele vai fazer. Nós não precisamos anestesiar a nossa alma nas festas da Babilônia. Nós não precisamos anestesiar os anseios da nossa alma buscando projetos de poder, de sensualidade e de profanação. Nós podemos ouvir o chamado do Espírito de Deus, que deseja que cada um de nós se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Nós estamos recebendo a mensagem de Deus. Não deixe o seu arrependimento para amanhã. Deus é longânimo. Mas um dia vai ser o último dia da festa de Belsazar para você. Não espere esse dia chegar. Arrependa-se hoje. O que nós aprendemos nessa mensagem? Nós aprendemos que o nosso mundo não é muito diferente da Babilônia. Nós aprendemos que o nosso Deus continua agindo. Nós aprendemos que o Espírito de Deus continua ativo. Nós aprendemos que o Senhor é muito sério com as suas promessas e que Ele cumpre o que promete. Mas nós aprendemos que o nosso mundo, ele também está à beira de um juízo. O espírito da Babilônia ainda vive e oferece prazer sem limite, poder sem justiça e espiritualidade sem verdade. É nesse mundo que Deus envia seus mensageiros para dizer: existe um juízo chegando. O rei está às portas e ele está pronto para entrar. Nós também aprendemos que Deus continua se revelando. Ele ainda envia os seus súditos. Ele ainda levanta homens e mulheres comuns. Gente cheia do Espírito, que anunciam a verdade com graça. Nós fomos chamados para isso. Esses são os súditos que nós devemos ser. É assim que nós devemos proceder nesse mundo. Que nós entendemos o que está acontecendo. Mas eu queria terminar dizendo que existe um banquete muito maior do que o de Belsazar. Se você prestou atenção nas Escrituras, você sabe que existe o grande banquete do Cordeiro, Cristo Jesus, a ser oferecido por nós.
E nós fomos convidados para uma festa que vai fazer com que todas as festas desse mundo pareçam-se com nada. Nós vamos ver o Rei do Universo celebrando com o seu vinho, com todos os seus súditos, e não serão mil não são na casa de mil os seus nobres. Todos aqueles que receberam a Cristo Jesus estão convidados para uma grande festa, um grande banquete, uma grande celebração. E isso tudo aconteceu porque Jesus Cristo veio nessa festa de morte. Ele bebeu a taça da ira divina. E ele sofreu no nosso lugar, pagando o preço pelo nosso pecado, para que eu e você pudéssemos ser chamados ao seu banquete messiânico. Como Belsazar, você foi pesado e achado em falta. Eu também. Todos nós fomos. Mas Cristo Jesus assumiu o nosso fracasso, pagou o preço pelo nosso pecado. Ele recebeu o juízo de Deus que pesava sobre nós, para que nós pudéssemos participar de um banquete com Ele amanhã. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. O juízo está chegando, mas para nós que conhecemos a Cristo, o julgamento já foi feito e o veredito já foi dado. Nós já fomos resgatados, nós já fomos libertos, porque em Cristo Jesus, nosso julgamento já aconteceu. Mas se você não conhece a Cristo Jesus, eu queria te dizer, um dia você vai precisar prestar contas diante de Deus da sua vida. E se você ainda não conhece a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse juízo pesa sobre os seus ombros. Por isso, arrependa-se e entregue a sua vida a Cristo. Só Ele pode livrá-lo do juízo que está vindo. E Ele está chegando. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez a leitura da Tua Palavra nos mostra a grandiosidade do Teu amor e do Teu Evangelho. Mais uma vez, nós somos levados à Tua presença e lembramos que é o Teu grande amor quem nos sustenta, que é o Teu grande amor quem nos guia e que é o Teu grande amor que nos alcança, Senhor. Não nos permita viver a festa da Babilônia nesse mundo, mas nos ajuda a sermos impelidos pelo Teu Espírito, a vivermos pelo Teu reino, anunciando o Teu Evangelho para aqueles que ainda não Te conhecem. E, Senhor, se alguém aqui ainda não conhece o Senhor verdadeiramente, se ainda não entregou verdadeiramente a vida dele para Ti, Senhor, eu oro para que o Senhor atue de maneira especial e sobrenatural no coração dessas pessoas, porque só o Senhor pode fazer um coração arrogante ser amolecido, que ouvidos que estão cerrados sejam abertos. Senhor, faça com que a Tua palavra e a Tua mensagem de salvação ecoe nas nossas vidas e na nossa comunidade. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.